A gente recebeu Foi, muita né? pergunta. Tem um monte de gente que se interessa bastante por isso, velho. Tem bastante gente, na verdade, que se interessa. E é legal. Pode falar, pode falar. Você ia falar alguma coisa? Não, mas se eu te contar, eu sei qual é o interesse do pessoal sobre mitologia nórdica. É tudo por causa do jogo, do Game of War. Eu vi umas perguntas que o cara fez lá e eu percebi já. Mas vamos lá. Pode ser, pô. Pode ser. Tem um monte de gente aqui que perguntou de Mir. Mas tem uma pergunta interessante, que é sobre um anel de Nibelungo. Essa pergunta é interessante. Eu não sei se você conhece esse anel. Eu conheço mais ou menos da história do. Porque o Anel de Nibelungo ele faz parte da questão dos elfos, né? Uhum. É mais pra parte dos elfos. Beleza. Eu vou me apresentar e depois você pode contar um pouquinho mais do anel para mim, por favor? Eu realmente Beleza. estou interessado. Vou me apresentar, depois você se apresenta. E aí, pessoal, bem-vindos em Fitas Podcast. Hoje a gente está aqui. Mano, fala seu nome, por conta que eu agora estou começando a não falar o nome da galera, por conta que eu quero que ela se apresente. Então, você pode falar pro pessoal seu nome e o que tu faz? Beleza, meu nome é Herbert Souza. Eu sou de Alagoas, interior de Alagoas. Sou músico e sou um estudioso da mitologia, não só da mitologia nórdica, mas de várias. Eu gosto bem, gosto bastante. Uhum. Mano, fala um pouco mais do Anel de Nibelunga. Eu realmente estou curioso. Em qual parte da história da mitologia nórdica isso se inclui? O Anel de Nibelungo, ele, como eu falei, ele é mais da parte dos elfos, né? Então, ele é como se tivesse sido um pacto que eles fizeram. É na questão de todos os anéis. Os anéis são, se não me engano, são os 8 anéis, né? E o Anel de Nibelungo é um deles, que faz parte disso aí. E a cada, vamos dizer assim, a cada. Porque na mitologia nórdica existem os 4 mundos, né? A cada, vamos dizer assim, o chefe de cada mundo foi dado um anel. E o anel de Nibelungo foi dado aos elfos. Que interessante, pô. E quais são esses 4 mundos que existem na mitologia nórdica? Eu sei que tem Hel, mas os outros eu não me lembro. São 9 no caso, né? Uhum, sim, são 9 reinos. São Sim. 9 reinos. A mitologia nórdica, ela tem a base que é como se na árvore da Yggdrasil é dividido os 9 mundos, né? No caso, acima vem Asgard, que é a morada dos deuses Aesir, Midgard, que é, vamos dizer assim, é onde a gente vive, né? Para eles é onde a gente vive. Vem Alfenheim, que é o mundo dos elfos. Tem Vanaheim, que é o mundo dos Vanir, que são outros tipos de deuses. Tem o Jotunheim, que é o mundo dos gigantes de gelo. Tem Muspelheim, que é o de fogo interno, fogo intenso. Tem o Svartalfheim, que é o mundo dos anões. E tem o Helheim, né? Que é o mundo dos mortos. E o Bifenheim, que é do gelo e da neblina. São esses 9 mundos que existem. E tem a ponte, né? Que é a que faz a ligação desses mundos, que é a Bifrost, e aí esqueci o nome. Que tem lá o Heimdall, que o Heimdall também é filho de Odin, né? Que é ele que toma conta da Bifrost. É como no filme lá, no filme dos Vingadores, do Thor, né? Mas é mais ou menos daquele jeito. Eu não sabia que Heimdall era filho de Odin. Odin teve quantos filhos? Eita, agora tem um bocado, hein? Eu não decorei nem todos os nomes, porque é meio complicado. Aí tem Thor, tem Vale, tem Tyr, tem Baldur, que é também conhecido como Balder, tem o Herod, Nihod, Oder, Vidor, o Heimdall e tem as Valkyrias também. Cara, cada Valkyria é filha dele? É. Meu Deus do céu, mano. No O caso, cara tá ele, de fato. ele não são todas da mesma mãe, né? A Ah, última tá. mulher entendeu? A última mulher de Odin foi Frigga, mas já o Thor já não é filho de Frigga, o Thor é filho da primeira mulher dele, né? Uhum. Que é eu me esqueço o nome da mãe do Thor. É a Ah, Ni, se não me engano. Mir? Ni. Ah, Mir. Ah, da hora, pô, da hora. E ela tinha alguma coisa de É, especial? a,
Deixa eu ver se eu ver aqui como é. Como é que diz? Ela era considerada a deusa de Midgard, a mãe de Thor, entendeu? Aí Legal. quando... Porque houve uma guerra entre os mundos, uma grande guerra, e para cessar essa guerra, teve, vamos dizer assim, Odin abriu as portas de Asgard para outros deuses, tipo Svanir mora lá, entendeu? A mãe do Thor mesmo, que era de Midgard. Aí teve essa divisão. Uhum. E, mano, o Leonardo Vandeslau, como você já viu, ele perguntou sobre Baldur, né? E daí você poderia falar um pouquinho dele, quem que ele era? Por exemplo, ele falou que Baldur era o filho mais carismático de Odin. Por quê? Por que ele era tão carismático? Rapaz, na verdade, não era que ele era o mais carismático de Odin. Ele era, assim, vamos dizer assim, o mais bem-quisto entre todos os deuses Aesir. Não era só de Odin, não, entendeu? Porque, apesar do Thor, do filme, ser aquele Thor, vamos dizer assim, Nutella, não tem nada a ver com o Thor da mitologia, entendeu? E o Balder, ele era como se fosse relacionado com a justiça, sabedoria, e todos os deuses reverenciavam ele, vamos dizer assim, gostava dele, né? E ele é filho de Frigga, da segunda mulher de Odin. E, cara, daí me diz uma coisa. Uma das coisas que o pessoal mais se interessa também, que é bem interessante, é o que significa cada corvo de Odin. Você sabe qual é o significado dos dois? De quê? Dos corvos de Odin. Os corvos de Odin é justamente o que tem aqui na minha tatuagem. Ó. Não sei se vai dar para você ver aí. Ó. Tem os dois. Unim e Munim. Que os dois, significa pensamento e memória. Pensamento e memória, porque eles eram tipo os olhos de Odin na Terra, em todos os reinos, né? O que eles viam nos outros reinos, eles vinham e cochichavam no ouvido de Odin, entendeu? Sim, Porque no princípio, Odin era um, tipo assim, ele é um dos primeiros deuses nórdicos, né? Odin. Odin, Vi e Vê. Foram os três primeiros deuses que existiram. Então, Odin, ele era meio obcecado, sabe, por poder. Aí tem aquela parada dele ter um olho só, é justamente por causa disso. Que nas árvores, na Yggdrasil, nas raízes, tinha um poço, que era, vamos dizer assim, um poço de conhecimento, né? E o Odin era doido para ter, quanto mais conhecimento ele tinha, ele queria mais. Aí o que acontece? Ele foi lá, nesse poço, mas tinha um gigante lá, chamado Mimir, que era o guardião desse poço. Aí ele pediu para beber da água do poço, só que o Mimir não deixou, né? Aí ele perguntou qual era o preço que ele tinha que pagar, o Mimir disse, não, você vai ter que me dar um olho seu. Porque o Odin, ele é conhecido por ver tudo, né? É o pai de todos, é aquele que vê tudo. Aí Mimir pediu um olho de Odin para poder deixar ele beber daquela água. Ele não pensou nem duas vezes, pegou a faca aqui com o olho direito, tirou com a faca e jogou no poço. Naquilo que ele jogou o olho no poço, pegou um chifre daqueles que eles bebem, aquele néctar deles, ele pegou o poço e bebeu da água. Quando ele bebeu da água, ele viu, começou a enxergar mais do que ele via com os dois olhos ainda. Aí ele era assim, quanto mais poder ele tinha, mais ele queria, Odin. Mas, e apesar de tudo, apesar dele ser assim, ele ainda era um cara que ele andava entre, vamos dizer assim, entre os outros mundos, disfarçado. Ele andava, tipo, com um chapéuzinho velho, uma mantazinha velha, para ninguém conhecer ele. Que era para ver, vamos dizer assim, como eram as pessoas, né? Como eram os outros, sem conhecer, sem saber que era ele, né? cara, vamos começar aqui do início, né, mano? Vamos começar do Sim, sim. início de tudo. Me diz uma coisa, como é que foi criado? E o Leonardo Vandeslau, ele também perguntou se, antes de tudo, havia um vazio. Havia um vazio na mitologia nórdica ou não? Sim, sim, sim. Haviam dois mundos, né? No princípio, havia o mundo que era o Muspelheim, que era o mundo de fogo, e tinha o Niflheim, que era o mundo de gelo. E entre esses dois mundos ficava o vazio. E naquele vazio foi que se formou tudo, mas não agora, não nessa ordem, né? Foi preciso
nesse vazio, o primeiro ser que existiu, o primeiro ser de todos, foi o Ymir, no caso. E ele vivia vagando, e ao mesmo tempo do Ymir, tinha uma vaca. Não sei se você já ouviu falar. Tinha essa vaca era... Agora o nome dela é meio complicado, eu me lembro agora. Sim, aí... Pô, mano. É nome nórdico, né, mano? É porque a pronúncia dos nomes de lá... Deixa eu ver se eu acho aqui como é o nome da vaca. Yandumula era o nome da vaca. E o Emi, ele ficava se alimentando do leite daquela vaca e, ao mesmo tempo, a vaca ficava lambendo o gelo. Nas partes onde era salgada, ela ficava lambendo o gelo. Esse vácuo lá deles, vamos dizer assim, o abismo que tinha no meio, né, entre Niflheim e Muspelheim, era chamado de Ginnungagap. Foi o nome que eles deram para isso. Aí, de tanto esses dois mundos eles se chocarem, ficou naquilo ali, de tanto eles se chocarem, foi que começou a surgir vida ali naquele meio. Porque eles eram assim, eram pequenos e foram se expandindo, né? Foram se expandindo, conforme ele foi se expandindo, foi chegando perto, né? Aí foi quando se chocaram e começou a nascer vida. Aí o Ymir, ele era um ser hermafrodita. Ele reproduzia por ele mesmo, né? Aí quando ele dormia, saíam, tipo assim, a mitologia nórdica, ela é meia, vamos dizer assim, para quem não entende, é meia confusa, sabe? Tem umas partes até meio engraçadas, porque do Ymir, saía do suor dele, saíam anões, e das axilas também saíam. Como assim, mano? Dele. Era. Tipo, ele era tão grande que tinha os anões habitando ele? Tipo isso? Eu creio que sim, né? Porque saíam deles, começou a... Ele era como se fosse a representação do caos, o Ymir. Era como se a gente... Como o Big Bang para a ciência, entendeu? Era a representação do caos, era o Ymir. Aí depois, a vaca, ela começou a lamber o gelo e foi aparecendo outro ser do gelo, que é o Buri. O Buri aí começou a ser a terceira entidade ancestral do deus, né? Aí depois o Buri, ele se juntou com Besla, que era uma das tribos de Ymir. Aí dessa relação foi que nasceu Odin, Vili e Ve, que foram os três irmãos. São os primeiros deuses, vamos dizer assim, nórdicos, né? Os deuses Aesir. Aí os três irmãos, eles discutiam muito sobre o universo, sobre a vida, sobre o que eles tinham feito. Aí eles os três decidiram criar um mundo. Mas para isso eles tinham que matar o Ymir. Aí os três se juntaram e destruíram o Ymir, e com as partes do corpo do Ymir foi que eles construíram o restante dos mundos, né? Tipo, eles pegaram das carnes e dos ossos, eles fizeram as terras, montanhas, o sangue foi o mar, os rios, a cabeça foi o céu, e o cérebro foi as nuvens. É a descrição que eles fazem, porque assim, antigamente eles não tinham meio de escrita. Aí o que eles faziam? Tudo que eles sabiam era um passado, por exemplo, de pai para filho, né? De pai para filho. Então, o conhecimento deles era um passado. Já depois de muitos anos, que foi que eles começaram a escrever. E tem dois livros que são muito interessantes, que é onde conta essa história que eu estou contando, que são as Edas. Já ouviu falar? Tem a Eda em prosa e tem a Eda em verso. É porque as histórias antigamente eram cantadas em prosa e verso. Uhum. Aí, só que eles fizeram um compilado de todas as histórias e colocaram nesses dois livros. Aí, deixa eu continuar, só para falar da questão do início. Aí, depois que eles mataram Ymir e pegaram as partes do corpo, aí começaram a andar na terra, tal, os três irmãos, né? Começaram a andar na terra, tal. Só que aí eles viram que tava vazio, não tinha ninguém para estar lá, não tinha um ser lá, né? Aí o que foi que eles fizeram? Foi daí que eles inventaram de fazer os primeiros seres humanos. Aí eles tinham duas árvores.
um freixo e um homo. Aí eles pegaram, fizeram o homem e a mulher dessas duas árvores. Enquanto Vi e Vê faziam, moldavam o corpo deles, o Odin deu o suspiro de vida para eles. Aí assim que nasceu os dois primeiros homem e mulher, que era o homem era Ask e a mulher era Embla. Foram os dois seres humanos a andar na Terra. Aí é mais daí por diante, né? Questão do início. Mano, e é uma coisa bem interessante essa coisa de Ymir e tal, que o Leonardo Venceslau, ele também perguntou como que Ymir foi criado. Tem alguma explicação para um cara tão grande quanto Ymir existir? Então, ele surgiu do choque dos dois mundos. Que quando começou a chocar o mundo de gelo com o mundo de fogo, que era o Muspelheim e o Jotunheim, aí ele começou a surgir ali. Quando o gelo começou a derreter, ele surgiu daquele gelo. A história que tem é essa, a explicação que tem é essa nos livros. Então, mano, tem algum livro onde você recomenda para as pessoas lerem, quem quer começar a pesquisar mais sobre mitologia nórdica? Eu tenho esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Não sei se vai dar para você ver aí, ó. Ah, mano, dá para mim ver sim. Livro de Ouro da Mitologia. Ah, legal. Uhum, pô, a capa é linda. Ele tem mitologia nórdica, mitologia grega, tem dos celtas, tem vários tipos de mitologia nele. Foi nesse que eu comecei a ler. Aí depois foi que eu pesquisei sobre as Edas. Que legal, mano. Oi, Veda parece ser uma coisa bem interessante, mano, pra pesquisar, parece uma coisa bem legal. Não, é bem legal mesmo. Aí, outra coisa também que me perguntaram muito, que o pessoal confunde muito dessa minha tatuagem que eu coloquei, que tem também aqui a Yggdrasil, né? Uhum. Que a Yggdrasil é como se ela fosse que unisse todos os 9 mundos. Em cima fica Asgard, né? Que é a morada dos deuses Aesir. Mais ou menos no tronco fica Midgard, que é onde a gente está. E nas raízes os demais mundos. Aí ela é mencionada em várias outras, vamos dizer assim, outras histórias, outras mitologias. Não como assim, tipo, do jeito que é dividido os mundos, mas como a árvore da vida, entendeu? O pessoal vai me perguntar, é a árvore da morte. Isso é de árvore da morte eu nunca vi, não. Eu pesquisei muito, sabe, a origem da Yggdrasil, mas eu não achei, não. Uhum. Mano, Yggdrasil, não. Eu já tinha escutado uma vez sobre a origem da Yggdrasil, só que eu esqueci. Mas, pô, mano, a origem dela deve ser da hora, né, mano? Deve ser muito da hora. E, mano, e me diz uma coisa, por que os reinos e tudo mais, eles têm posições estratégicas ou não? Por conta que a gente sabe que os deuses, né? Tipo assim, o Olimpo de Odin, eu chamo de Olimpo de Odin, Asgard. que Asgard, ele tem lá o trono dele e tudo mais, né? Daí ele consegue ver os outros reinos também, né? Então fica em alguma posição estratégica ou não? Sim, no topo da árvore. A Asgard fica no topo da árvore. Uhum. Não, Mais eu abaixo? tô dizendo dos outros reinos, por exemplo, a maioria dos reinos ficam tudo de lado, não é? Então, no lado do outro, né? Sim, Ou não? sim. Então, Assim, daí... abaixo de Midgard, segundo a representação, que eu já vi várias representações também, né? Fica um do lado, outro do outro, nos galhos, mas a que eu achei mais lógica é que os outros mundos inferiores ficam nas raízes da Yggdrasil, né? Tanto é que tem a cobra, que é a filha de Loki, que ela vive nas raízes da Yggdrasil, fica mordendo as raízes, que é, vamos dizer assim, o prenúncio do Ragnarok, né? Que é para destruir. Sim, Jörmungandr. Inclusive, tem uma coisa bem interessante que o Lucas Guerra, ele perguntou se dá para quebrar o ciclo do Ragnarok, se tem alguma maneira. Rapaz, eu creio, eu não essa questão eu nunca vi não, dizer não, até porque o Ragnarok, ele não representa o fim do mundo, ele representa o fim do reinado dos deuses Aesir. Tipo, porque é uma luta do resto do deus Vanir com o deus Aesir. Então, o principal dos deuses Vanir que
que tem mais medo, que eles têm mais medo, é o Fenrir, né? Que é o lobo filho de Loki. O Fenrir, eles tentaram... O Ragnarok foi uma... Como é que chama? Eita, agora fugiu a palavra. Tipo uma premonição que o Odin viu, né? Aí, uma visão do Odin. Que o Ragnarok ia acontecer e que o Fenrir ia ser o responsável pelo fim dos deuses Aesir. Aí, o que foi que eles fizeram? Eles tentaram amarrar o Fenrir, enganando ele. Disseram assim, vamos apostar, tipo assim, vamos apostar que você é fortão, você vai se libertar dessas correntes. Aí ele, bora, aí amarraram ele lá e ele se libertou. Aí tentaram de outro jeito, ele se libertava. Aí foi quando o Odin chegou até os anões, que os anões que são construtores, né? Aí pediram para fazer um laço que fosse indestrutível para prender o Fenrir. Aí o que acontece? Aí foram atrás de Fenrir de novo, aí só que o Fenrir não sabia dessa... a profecia, lembrei agora. O nome é profecia. O Fenrir não sabia da profecia. Ele achava que era uma disputa, qualquer coisa do tipo, entendeu? Aí ele aceitava ser amarrado de boa. Aí quando foi dessa última vez, eles conseguiram prender o Fenrir. Aí ele ficou lá tal, só que quando ele viu que ele não ia conseguir se soltar, ele começou a se bater, a brigar mais. Então, teve um dos irmãos de Thor que botou a mão na boca do Fenrir e perdeu o braço, né? Para poder... Perdeu o braço para poder prender o lobo. E, mano, uma das coisas da mitologia e tudo mais é que mitologia é uma coisa onde é muito brutal, né? É uma coisa muito brutal e tudo verdade. Mais. Uhum. E eu gostaria de saber se, por exemplo, a gente falou aqui, pô, Thor, a gente falou de Odin, a gente não falou de Bor, né, que é o pai do Odin, e eu sempre me perguntei, Thor, ele teve filho? Ou ele morreu antes? Teve. O Thor teve 2 filhos. Na verdade, o Thor se casou 2 vezes. Ele se casou primeiro e a mulher dele morreu a primeira. Então, depois ele se casou com uma das... Como é o nome? Das Valquírias. Ele se casou com a... Eu acho que é o nome dela que eu esqueci agora. De boa. E, mano, enquanto você vai procurando, me fala uma coisa. Você falou no começo da conversa lá que a galera ela se interessa bastante por conta de God of War. Você acha que God of War reacendeu a chama do interesse da galera sobre a mitologia nórdica? Eu acho o seguinte, que realmente reacendeu, só que o pessoal confunde muito. Porque o God of War, ele não é a história da mitologia, ele é baseado na história. Ele é um game baseado na história. Entendeu? Pronto, lembrei, eu já achei aqui, o nome da mulher dele era Sif. Ele casou com uma das Valkyries, a Sif. Entendeu? Aí ele teve 2 filhos com ela. Quais são os nomes? Você lembra? Eu ver se eu acho aqui o nome dela, porque eu também não lembro, não. Primeiramente, eu só vou avisar pro pessoal, nem todo mundo precisa se lembrar de tudo, né? nem todo mundo. A mitologia nórdica é uma coisa gigante. Uma coisa imensa. É difícil você se lembrar de tudo. Por exemplo, eu sei bastante coisa da mitologia nórdica, mas, pô, se lembrar é uma coisa complicada. Sim, os 2 filhos dele foram Mod e Magni. Os 2 filhos do Thor. Aqueles que inventaram o Kratos e God of War. Né? Eu comecei a jogar o God of War, mas eu não terminei, não. Muito bom, mano. É muito bom o jogo. Você como um cara que estuda bastante mitologia nórdica, como que tu viu aquele mundo que eles construíram? Você acha que teve muita coisa coesa ou teve muita coisa que foi adaptada para o jogo? Assim, primeiro que o Kratos da mitologia, ele era um titã. Daí já não tem nada a ver, né? Não era o deus da guerra. Entendeu? Sim. Eu não sabia que ele estava na mitologia, eu achei que era um personagem criado para o jogo. Não, ele tinha sim um personagem na mitologia mas ele era um titã
Ele era filho da Stinge e de Palas. Interessante. Eu No realmente não caso, sabia. ele era vamos dizer assim, ele era considerado a personificação da força e do poder. Ele tinha muita força e poder. Aí se assemelha, né, com o personagem do jogo, né? Nessa parte aí. Sim, sim. E você sabe coisa do Atreus, né? Lá no final do Atreus, ou não? Oi? O Atreus, o filho do Kratos, você sabe o final dele, né? Não, não. Você quer que eu conte ou você vai jogar depois? Não, conte. Ah, ele é Loki. É o Loki? Ele é Loki. Legal, né? E é? É. Ele Eu é não da sei. hora, né? É. Mas colocaram o nome dele, Loki? Aham, colocaram o nome dele Loki. Ah, a mãe dele era uma giganta, e daí ele é filho, ó, gigante, provavelmente, o gigante de gelo, né, mano? Entendeu? Gigante de gelo, daí tem Deus da Guerra, estourou, Loki. É, da É hora, né? porque, é porque, na verdade, o Loki, ele não é irmão do Thor, né? Nem, Não, nem como. é verdade. Não. Não, não é. Nem como no filme mostra que eles foram criados juntos, não. Eles eram amigos, sim. O Thor, ele é filho dos Jotun, né? Ele é filho do Jotun, no caso, o Loki. Aí eles foram criados juntos, inclusive a maioria das histórias que tem de prosa é eles dois, as aventuras deles dois, que eles faziam nos 9 mundos. O Thor, como ele era considerado o deus do trovão, ele, por onde ele passava, ele andava com tipo uma vigazinha. Mas só que a carruagem dele já foi depois, no tempo dos romanos, que descreveram como se fosse uma carruagem, mas ninguém sabe como é mesmo, entendeu? Que é como nos egípcios também, que tem as vimanas, que eram carruagens que voavam, né? Aí o que é que acontece? Ele era considerado o deus do trovão, não era porque ele soltava trovão, era porque quando ele estava passeando no céu, aconteciam os trovões, entendeu? Quando ele ia passando com a carruagem dele, aí trovoada, aí era o povo dizia, lá vem o Thor ali. Aí tem até uma história interessante, que o Thor, ele andava muito pelos cantos e ele chegava na casa, tipo, ele chegava aqui em casa e dizia, eu quero comer. A pessoa, não, mas isso aqui, caso humilde, ele chegava, aí dizia, não, mata o bode ali. Ele matava o próprio bode dele, aí cozinhava, fritava, fazia lá o que fosse, e depois, agora ele dizia, olha, não comam, não quebrem os ossos do bode. Aí depois que todo mundo comia, ele juntava os ossos do bode tudinho, colocava num coisa lá, num tamborzinho lá, fazia um ritual e o bode voltava à vida. Aí, em uma dessas viagens, o Loki, que andava com ele, disse para um menino, né, que estava comendo nesse dia na casa, disse, olha, o tutano do osso é o mais gostoso. Só que o Thor tinha dito para não quebrar os ossos. E o menino foi e quebrou o osso para comer o tutano. Aí quando o Thor foi fazer a magia dele pro bode reviver, o bode ficou mancando com a perna com o osso quebrado. Aí ele ficou muito bravo nessa hora. Aí querendo saber quem foi, aí o menino disse, fui eu. Aí ele queria matar o menino, aí o Loki, não, Thor, não mate não. Você não estava precisando de vamos dizer assim, de um escravo lá? Leve ele para fazer as coisas com você. Aí pegou e levou esse menino para Asgard, só para trabalhar lá. Foi a punição dele. O pessoal diz Nossa, muito, pode falar, pode falar. o pessoal diz muito que ninguém entrava em Asgard, mas com a permissão deles entrava assim. É como os guerreiros vikings que eles reverenciavam muito Thor por ele ser assim valente, por ele não gostar do mal, né? Ele repreendeu o mal. Opa, aqui. Aí, o que é que acontece? O pessoal tatuava neles esse Valnuk também que eu tenho aqui na minha tatuagem, que é o nó dos mortos, né? O nó dos enforcados, como ele é chamado. E ele é também vamos dizer assim, uma referência a Odin, para que quando eles morressem, eles fossem levados para o Valhalla, né? E o Valhalla é aquela sala onde os guerreiros, quando morrem, tem jantar direto, tem mulher para eles lá, tem bebida, tem tudo. E você saberia me dizer por que, com o tempo, a mitologia nórdica e a mitologia grega foi cada vez menos sendo reverenciada? Você conseguiria me dizer o porquê? Ou não? Eu creio que seja porque, com o modernismo de hoje em dia, né, também o crescimento do cristianismo, também, porque, assim, os vikings, os vikings, eles eram um povo
que eles viviam saqueando, viviam pegando coisas dos outros, entendeu? Mas não era nem por nada, não. Era porque, assim, lá onde eles moravam, ele era muito frio o gelo, então não dava para cultivar nada. Aí o que eles faziam? Saíam por aí e saia tomando de quem fosse mais fraco. Então, aí a Igreja Católica, quando surgiu, ela começou a, vamos dizer assim, a colocar eles como se fossem mal vistos. Até o termo bárbaros, que eles eram chamados de bárbaros antigamente, é justamente porque eles não tinham cultura e não falavam a língua do Ocidente, né? Aí, mas só que hoje em dia a palavra bárbaro, ela é como se fosse um negócio ruim, entendeu? Foi chamado, a palavra bárbaro se tornou do jeito que ela é hoje por causa disso. Como se fossem pessoas violentas, primitivos, sem cultura, sem educação. Mas não era não, era porque não falavam a língua latina, né? E meio que o cristianismo extinguiu, né? Porque Isso. outro tipo de ideologia e deixou só a cristã como a principal. O resto meio que foi abominado, por dizer assim. Eu creio que seja isso, que tenha sido isso. E hoje Não, em dia, não hoje em só, dia... não só... Pode falar. Não, eu ia falar que hoje em dia... Eu ia falar que hoje em dia... Por exemplo, se alguém acreditar em deuses gregos, as pessoas vão falar, pô, mano, mas que absurdo, como você pode acreditar nisso? É a coisa mais fictícia que eu já ouvi. É uma mentira, sabe? Você tá acreditando em Zeus, por quê? Porque você sabe, Zeus é raio, pô. Você sabe como é feito o raio. A galera vai falar isso, a gente sabe disso, a gente sabe que O, as pessoas vão ser loucas. o cara me chamou de Viking Tupiniquim, que era a minha tatuagem. Aí eu falei, mano, qual é a religião natural do Brasil? Tem? É, Diga, qual a religião natural do então, Brasil? é a cristã que mais tá Não, dominando tudo. não, Que é natural, que foi criada no Brasil. natural, eu não sei qual foi a religião que foi criada no Brasil. Não tem, pô. Não tem. Não tem nenhuma religião que foi criada no Brasil, não. Todas foram trazidas de fora. Tá Não entendendo? tem nenhuma religião que foi criada aqui. Porque, olha, a única religião, vamos dizer assim, que eu entendo que poderia ser do Brasil era dos índios. Os índios Sim. que nasceram aqui têm a religião deles, né? A tribo deles com a religião deles, né? Eu poderia dizer mais católica, qualquer religião protestante que seja, nenhuma nasceu no Brasil. A não ser que seja um pastor que sai de uma igreja protestante e abre a dele mesmo ali, mas mesmo assim é filial da outra ainda. Filial ou cópia, mais ou menos isso. Entendeu? Não tem uma religião. É que quando você me perguntou, né, eu fiquei tipo assim, eu não tô me lembrando de nenhuma. Tem alguma aqui, eu não tô Não tem, sabendo. cara. Não tem. Daí eu pensei, ele deve estar falando, sei lá, dos índios. daí eu falei, mas eu não sei nada de índio. Então, vai. E Daí outra, o que pra gente é mitologia, pra eles é religião, pô. Tá ligado? Sim, sim. Pra Sim, gente é claro, pô. mitologia, pra eles é religião. É a crença dos caras, né, mano? Fazer o quê? É a Não é? crença deles. Aqui no Brasil também tinha. Aqui também, na verdade, aqui no Brasil, antes tinha também o Deus do Trovão e tudo mais. Tinha muito, os índios tinham. Só que eu esqueci o nome, eu até tava fazendo uma história com um personagem baseado nesse nome. E daí é muito louco, mano. É muito louco por conta que ninguém sabe. Ninguém sabe, mas Não. existia deuses aqui no Brasil antes. É a mesma coisa que eu perguntei pro meu filho um dia desse. Não, eu perguntei nele, ele vai me perguntar, pai, qual é o super-herói brasileiro? Eu digo, você conhece algum? Tem, mas você conhece? Ninguém conhece, pô. Entendeu? Não. Mas tem, pô. Tem Tem, bastante, tem, tem bastante. mas... Mas ninguém divulga, não tem filme. Porque geralmente quando você conhece é em filme. Porque, ó, Sim, sim. como além do God of War, também os Vingadores também foi uma porta, pô. Para o pessoal também gostar de mitologia. Sim, Entendeu? sim. A Marvel, né, mano? A Marvel ajuda muito Sim. nisso. Por exemplo, a Marvel apresentou Helen, a Marvel apresentou Thor, apresentou Loki, apresentou Heimdall, apresentou Odin. Eu só soube quem era Bor por conta dos filmes. Tá, ninguém É, vai conhecer Bor por conta dos filmes. Só ele é. apareceu por 2 segundos, só que eu me lembrei desse nome. E é interessante, mano. É interessante, por mais que muita coisa não seja adaptada ainda, é interessante. Por exemplo, tem algum personagem na Marvel não, tem algum personagem na mitologia que se chama Gore? O carniceiro dos deuses, alguma coisa assim? Eu Tem ou não? nunca ouvi falar, não. Não? É, Não. talvez tenha, talvez não. Mas me fala um pouquinho de Bor. Fiquei interessado em Bor. Bor é o pai de Odin, né? Eu fiquei interessado nele. Você sabe alguma coisa dele? O pai de Odin? Odin tinha pai, né? Eu sei que tinha o Bor.
Não, irmão de Odin, irmão de Odin. Era irmão de Odin, ou não? Sim, sim. Bor, B-O-R-R, Bor. Eu posso estar errando aqui, daí você pode estar se confundindo também. Você já É. tá falando, mano, não tô sabendo. Mas, Bor, você lembra de um cara chamado Bor? Não. Depois eu Não, vou pesquisar aqui para ver se realmente é esse nome. esse realmente existe, isso é coisa da minha cabeça. E, cara, me diz uma coisa. Qual que é o deus mais poderoso? Ah, primeiramente, e o martelo do Thor? Como é que era? Sim. Ele tinha um martelo, era pequeno, era grande, como é que era? Assim, para eu falar do martelo tal, eu tenho que falar da origem dele, né? Claro. Uhum. Porque a origem do martelo foi mais ou menos assim. O Loki, ele realmente ele é o deus da trapaça, né? E o Loki, de uma dessas brincadeiras dele, ele cortou os cabelos de Sif, a mulher do Thor. Porque ela tinha os cabelos louros, né, assim meio dourado, tal, grande, e o Loki foi lá e cortou os cabelos dela, olha. Aí o que acontece? O Thor, quando acordou que viu aquilo ali, menino, aí ficou com raiva, oxe, que é isso que aconteceu? Aí desconfiou que foi o Loki, né? Aí chamou o Loki, brabo mesmo, aí disse, o que foi que você fez, não sei o quê, aí ele se, faça o que você quiser, mas traga os cabelos da minha mulher de volta. Aí o Loki não sabia como fazer, ué, o Loki agora, aí disse, não, vou atrás dos anões, porque os anões, eles eram construtores, né? Construía tudo. Aí ele chamou duas famílias de anões e inventou uma disputa entre os anões. Disse: olha, o Odin tá fazendo uma competição entre vocês. O que fizer o melhor presente para ele, ganha. Aí ele chegou em um, aí disse: olha, aquele outro da outra família ali disse que você não sabe fazer nada. E chegou no outro, fez a mesma coisa: olha, aquele lá disse que você não sabia fazer nada. Só que aí ele pediu, o anão não queria participar, da família. Aí ele disse, o Thor querendo, né? Ele disse, não, faça isso, faça uns cabelos dourados tal, querendo que o anão fizesse os cabelos. Aí ele disse, eu vou ganhar o que com isso em troca? Aí ele disse, eu dou a minha cabeça pra você em troca disso. O Loki, né? Aí o anão disse, aí vou fazer. Aí levou o cabelo da Sif pra competição e o outro levou o martelo e levou umas pulseiras. Que essa pulseira, quando balançava, caía, ela era de ouro, quando balançava, caía mais pulseira de ouro. Vivia assim. Aí levou e aí fez o martelo de Thor e o cabelo. Um fez o cabelo e o outro fez o martelo, né? E a pulseira. Levou para ver qual era o melhor. Aí chegando lá, ele entregou os cabelos, a Sif, o Thor tal, e entregou o martelo para Odin. Aí, para ver quem era que tinha ganhado. Aí o que ganhou foi o que apostou a cabeça do Loki. E aí o anão disse pro Loki, e agora você vai me dar sua cabeça? Aí o Loki olhou para ele e ficou assim, pensando que ele era astucioso, né? Aí disse, sim, você pode arrancar a cabeça, contanto que você não mexa no pescoço nem um pouquinho, que o trato era só a cabeça. Aí, assim, ele enganou o anão, né? Com essa história. E daí foi que surgiu. Aí, só para terminar essa questão do martelo, aí o Odin deu o Thor, o martelo, aí o Thor disse, para que eu quero esse martelozinho? Um martelozinho pequeno, cabo pequeno. Aí o anão explicou, não, esse martelo aqui, ele atrai raios e você joga ele e ele volta para sua mão. Aí foi que o Thor, foi assim que nasceu o Mjolnir. Uhum. E, mano, me fala uma coisa. E aquela história do Loki com o cavalo lá? E aquela história do Sim, Loki com o sim. cavalo? É clássica, A, né, his- mano? a história Por que do, aconteceu aquilo? O que aconteceu? a história do Loki com o cavalo foi que eles estavam fazendo um muro para Asgard, né? E chamaram um gigante para fazer o muro. E disseram que se o gigante terminasse o muro, ele poderia casar com uma das filhas de Odin que ele quisesse. Só que nenhuma queria casar com o gigante, né? Aí foi que aconteceu. O gigante começou a fazer o muro. Só que ele tinha uma semana só para fazer o muro. Se ele não terminasse. Desculpa aí. Se ele não terminasse, ele perdia. Perdia de casar com a filha de Odin. Só que aí o Thor viu aí disse: não, deixa ele que ele não vai conseguir não fazer o muro, não. O Loki, né? Disse: deixa ele. Aí quando ele começou a fazer o muro, ele trouxe um cavalo. Um cavalo grandão, bonitão. E esse cavalo estava ajudando o gigante a construir o muro, trazendo as pedras, né? Ligeiro. Deu uma crise de.
estava construindo um muro ligeiro, rápido demais, aí o Thor viu que ele ia perder a aposta. Aí o Odin disse, você tá vendo o que ele vai fazer. Deu o seu jeito, deu os seus pulos aí, né? O Odin disse com o Loki. Aí o Loki pensou, aí o Loki, ele se transformou numa égua, o Loki, que ele tinha ele se transformava, tinha, né? Aí ele se transformou na égua e atraiu o cavalo até para longe, levou o cavalo para longe e o gigante não conseguiu fazer o muro. Aí perdeu a aposta, aí o gigante se revoltou, aí terminou, o Thor matou o gigante com o Mjolnir. Que o Thor era conhecido também como matador de gigantes lá. Aí o Thor matou o gigante com o Mjolnir e o Loki fugiu com o cavalo, sumiu com o cavalo. Quando foi com o tempo, o Loki apareceu com um cavalinho de 8 patas e deu ao Odin. Só que ele deu ao Odin com a condição de que não perguntasse de onde tinha vindo o cavalo, né? Mas sendo que o Loki era o pai, era, vamos dizer assim, a mãe do cavalinho. Nasceu disso aí o cavalo de 8 patas, que ele deu ao Odin. Sim. E aí surgiu o Centauro, né? Hã? Aí surgiu o Centauro, metade humano, metade cavalo. Não, era só cavalo mesmo. Era só cavalo, porque o Loki ele se transmutou em égua. Quando ele pariu, ele ainda era égua, entendeu? Então ele nasceu totalmente cavalo. Inclusive ele era bastante forte, o cavalo e tal, por isso que ele deu ao Odin. Então é mais bizarro ainda do que o nascimento de um centauro, quando eu achava que era. É mais bizarro ainda, mano. E o Loki, ele podia engravidar? Ou não? Ou o cavalo era fêmea? Então, eu acho que era um macho e ele era fêmea, né? Porque ele voltou com um filhote. Depois de um tempo, ele voltou com um filhote. Aí... Então, é meio confuso. Confuso. Tem umas histórias que ela é assim, meio confusa mesmo, na mitologia nórdica. Principalmente na parte do Loki. Mano, eu te falei, né, que eu ia ter que acabar. Ainda falta um tempo. Tá, ainda falta 20 minutos. É que eu vou ter que acabar, né, às 9 horas e tal, porque daí eu vou pra rádio. E, mano, daí me conta um pouquinho sobre a guerra dos Aesir e os Gigantes de Gelo. Não é? Eu sei disso por conta da Marvel, eu não sei se isso aconteceu mesmo. Mas tinha essa coisa ou não? Por exemplo, o Laufey e versus Odin. Tinha isso? Teve sim. Só que essa guerra não ia terminar nunca, né? Aí eles, pra acabar com essa guerra, depois de ter lutado muito, aí eles fizeram uma trégua. E então aí foi quando o Odin abriu as portas para outros deuses de outro mundo e morar lá também. Como foi dois deuses Vanir morar lá em Asgard. Depois disso aí. Me fala uma coisa, entre todos os 9 reinos, tirando Asgard, qual era o povo mais poderoso que tinha? O mais forte, o segundo lugar? Sim. Tinha isso? Quais que eram os mais fortes? Você conseguiria me falar ou não? Eu creio que... Não, eu creio que era tudo igual, né? Porque tinha... No mundo dos elfos, tinha os elfos bons e tinha os mal também. Tinha a separação. Tinha os deuses Vanir, que eram em Vanaheim. Eu acho que só os Vanir e o Jotun, que foram os que enfrentou Asgard, né? E o povo de Muspelheim, que são os gigantes de fogo, né? Eles eram fortes? Ou nem tanto? Era a mesma coisa do gigante de gelo, sendo de fogo, né? O contrário, né? De fogo mesmo. Lá é só fogo. Lá. Cara, entre todos os 9 reinos, tirando a Asgard, qual que você acha mais bonito? Qual que te atrai mais? Rapaz, os dos elfos é bonito. Hein? Assim, segundo a história, né? Porque é um povo mais pacífico tal, eles é mais místicos, o negócio deles é mais magia, entendeu? Não tem como no mundo dos anões que é tudo brabo, aqueles bichos brabos lá, que é Valtanheim. Em Hel só habitava a alma dos mortos ou tinha gente que era de lá mesmo, era natural de Helheim, ou não? Tinha porque tem a Hel, né, que é a filha de Loki, que comandava lá, e tinha os outros também. Só que era tipo assim, lá em Helheim,
os mortos que iam pra lá, eles tinham a possibilidade da Hel, tipo assim, absolver eles, entendeu? Se eles chegassem lá e conseguissem convencer elas, aí ela poderia mandar eles pra Valhalla também. Uhum. E uma das coisas que eu sempre tive dúvida é o que aconteceu com aquela vaca lá, que Tyr tinha e tudo mais. E Mir A tinha. vaca... Então, a vaca, ela foi, vamos dizer assim, foi mais desbravadora do que os outros, né? Porque ela que saiu, ela saía lambendo as coisas e encontrando. E depois que se formou os Nove Reinos, não tem mais menção dela, não. Sei lá, deve ter Eu acabado não, a história. Os eu caras não não achei. desenvolveram no final. Porque provavelmente ela deve ter sido morta também, né? Como o Ymir foi morto, né? Talvez alguém devorou ela, alguma coisa do tipo. É. Acho provável. Um dos filhos, talvez. Hã? Bem provável. Não? Um dos filhos. Sim, sim, sim. Pergunta que, pô, a vaca tava velhona também, né? Meu Deus do céu. Ela ficava só vagando. Uhum. Mas a história dela é interessante demais, né, mano? A história dela é interessante demais. E, assim, você estuda mitologia nórdica e tudo mais, só que você também curte outras mitologias, ou não? Sim, 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 sim. E, Eu, na verdade, o meu primeiro contato com mitologia foi com os Cavaleiros do Zodíaco, né? Cavaleiro do Zodíaco na Manchete, né? Aí eu comecei na mitologia nórdica, quer dizer, primeiro na mitologia grega, depois na mitologia nórdica, depois nos egípcios, entendeu? Na brasileira, bem pouquinho, porque vamos dizer assim, é como eu falei, é tudo derivado, tudo veio de outros países. mano, antes da gente acabar aí, fala um pouquinho da sua banda. Eu sei que tu é música e tudo mais. Então fala um pouquinho. E primeiramente, daí depois de um tempo eu te chamo de novo. Eu sei que a mitologia nórdica tem muito do Não, bagulho de. A gente não falou dos elfos, que, pô, praticamente é coisa é, incrível pra se fica, falar. é bom a gente falar assim, depois a gente se você quiser depois pegar um dia só para falar dos mundos, né? De cada um, né? E, Cada um sim, deles, e, né? também, e também tem um bagulho bem ocultista também, né, mano? Tem um É. bagulho assim, né? Que também envolve muita coisa e tal. Então, mano, fala um pouquinho da sua banda. E onde que você toca, qual é o nome dela, qual estilo que você toca e tudo mais. Na verdade, eu tava morando no Mato Grosso, e cheguei aqui, voltei para Alagoas, que eu sou natural daqui, tem uns 3 meses, mais ou menos, sabe? Quando eu fui para lá, eu abandonei tudo aqui, abandonei banda, tudo tal. Aí o que é que acontece? Agora eu tô chegando, tô me organizando, tudo, e vou voltar a banda. Ainda tá, como eu disse aqui, ainda tô terminando do estúdio também. E minha banda é tipo assim, a gente é tipo uma banda baile que toca tudo. Tipo, a gente toca em casamento, a gente toca aniversário, toca em baile, em show, tudo, entendeu? Eu, no caso, eu sou o tecladista da banda. Ah, tocar teclado deve Sou, sou, ter, deve sou ser o dono e o complicado. tecladista da banda. Que da hora, mano. E quanto tempo demorou pra você tocar teclado? Por conta que teclado é uma coisa complicada demais, né? Rapaz, assim, na verdade, eu toco desde criança, mas só que eu tocava guitarra. Desde criança que eu toco guitarra. Em banda, viu? Com 16 anos eu já tocava em banda já. E em 2011 pra cá foi que eu comecei a tocar teclado. Que da Mas hora. já vinha do mundo da música já desde criança, né? E você queria ter um gênero específico ou você curte tocar qualquer estilo? Não, o meu gênero específico é MPB, pop rock, essas coisas assim, sabe? Mas aqui a gente tem que tocar o que o povo gosta. A gente tem que tocar o que o Claro, povo né? gosta. Claro, né? Afinal é o povo, né, mano? O povo que manda. É. Quem Então, manda é o público. o dinheiro vem todo deles também, né, mano? É. Então é bom tocar isso. E, mano, eu queria te agradecer, mano, por estar aqui, por ter topado. Espero que você tenha gostado. Pra mim, foi interessante demais, por conta que, pô, mitologia nórdica é uma coisa muito boa, muito interessante. Aliás, eu fiz uma enquete até no Instagram aí, do que as pessoas preferem, mitologia grega e nórdica. A galera prefere nórdica. Pô, eu jamais pensaria que a galera gostava de nórdica, por conta que você não vê, né, Pois é, mano? né? Antes de God of War, eu não vi ninguém falando. Eu não vi ninguém Eu não falando via que não gostava. também. E, mano, é isso. Se quer divulgar aí suas redes sociais e tudo mais. God of War, aliás, deu uma diminuída, né? Na galera que curte mitologia grega. Ninguém fala muito. É.
Verdade. Divulga aí, mano. Como eu disse, espero que você tenha gostado. Divulga pra galera as suas redes sociais aí, mano. E divulga tudo que você tiver pra divulgar, fala pra galera. Beleza. No meu Instagram é Ebert Produções, sem acento e sem a cedilha, é Produções, né? E no Facebook é Ebert Souza. E no canal do YouTube também, Ebert Souza. No YouTube é muito variado, sabe? No YouTube falando um bocado de coisa, tem música, tem muita coisa no canal do YouTube. Que da É hora. isso aí. E é isso, mano. Então, ficamos por aqui. Tenha uma boa noite. Beleza. Boa noite, cara.